Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo do direito notarial e registral, ainda na teoria geral, vamos falar agora da fiscalização, que é exercida pelo Poder Judiciário nos termos do artigo 236, parágrafo 1º da CF, que diz que os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, e a lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Portanto, o Poder Judiciário exerce o poder fiscalizatório sobre os notários e registradores, o que é diferente do poder de ingerência, o qual ele não exerce. Portanto, esse poder fiscalizatório é para o cumprimento da lei, nos termos do artigo 37 e 38 da Lei 8935, que remete justamente às obrigações que estudamos anteriormente. E ele fala que a fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro mencionados nos artigos 6 a 13 será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, e mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro ou de seus prepostos. O parágrafo único ainda informa que quando em autos ou papéis de que conhecer o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. E o artigo 38 arremata dizendo que o juízo competente zelará para que os serviços notariais de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados também critérios populacionais e socioeconômicos publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Portanto, em regra, o Poder Judiciário não pode exercer o poder de ingerência. No entanto, por exceção, nos termos do artigo 38, ele poderá exercer, porquanto esse poder de ingerência está relacionado ao direito de independência que nós já vimos em aula anterior em relação ao notário e ao registrador, que se relaciona com o princípio da independência que vamos estudar mais adiante. Importante salientar ainda que o Poder Judiciário não é um órgão consultivo dos tabeliães e oficiais, salvo em algumas questões muito pontuais, portanto, em regra, ele não é órgão consultivo. No entanto, em alguns quesitos, ele poderá ser consultado. Já em relação aos órgãos que exercem essa fiscalização do Poder Judiciário, nós temos o CNJ, nos termos do artigo 48 e 49 do Regulamento Interno do CNJ, que diz que a Corregedoria Nacional de Justiça poderá realizar inspeções para apuração de fatos relacionados ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, havendo ou não evidências de irregularidades. O parágrafo único ainda informa que as inspeções poderão ser realizadas rotineiramente ou a qualquer tempo, por iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça, por proposição de qualquer conselheiro ou a requerimento de autoridade pública, sem prejuízo da atuação disciplinar e correcional dos tribunais. O artigo 49 diz que o Corregedor Nacional de Justiça ou aquele que for por ele designado disporá de livre ingresso nos locais onde se propuserem as atividades inspecionais, podendo-se entender conveniente acessar documentos, livros, registros de computadores ou qualquer outro dado ou elemento de prova que repute relevante para os propósitos da inspeção. Dessa forma, o CNJ tem amplo acesso às serventias para fazer essa fiscalização. Temos ainda a Corregedoria Geral de Justiça dos Estados da Federação. Nesse caso, a fiscalização da Corregedoria Geral está disciplinada em cada uma das normas da Corregedoria Geral de Justiça de cada estado. Nesse caso, teremos em São Paulo o artigo 1 a 12
do capítulo 13 da seção 1 das normas. No Paraná, o artigo 73 ao 86. Em Santa Catarina, do artigo 10 ao 16. E no Rio de Janeiro, do artigo 65 ao 79. E, por fim, ainda temos o juiz de direito, que é o órgão que faz a fiscalização local. Nesse caso, ele pode simplesmente ser chamado de juiz de direito, ou ainda é conhecido como juiz corregedor do foro extrajudicial, ou juiz corregedor, ou ainda juiz corregedor diretor do foro. E nesse caso, você deverá verificar nas normas da corregedoria qual é o nome ou a nomenclatura utilizada pelo juiz responsável pela fiscalização. Em relação ao objetivo dessa fiscalização, é o de verificar irregularidades tanto administrativas como penais, dando aso, portanto, ao PAD, que é o processo administrativo disciplinar, e ou o processo penal, que nesse caso é estudado nas aulas de direito penal e nas aulas de direito processual penal. Isso porque a responsabilidade administrativa independe da responsabilidade penal nos termos do artigo 23 da Lei 8935, que diz que a responsabilidade civil independe da criminal. Portanto, no caso do processo penal, as infrações serão disciplinadas pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal. Já no caso dos processos administrativos, as sanções são disciplinadas no artigo 32 da Lei 8935 em relação ao notário e registrador. E esse artigo fala que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, e perda da delegação. Dessa forma, como lemos, teremos a repreensão, a multa, a suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30 e a perda da delegação. Lembrando que esse rol, no caso das infrações administrativas, é taxativo. Já em relação à verificação das irregularidades, a tipificação dessa se encontra no artigo 31 da Lei 8935, que diz que são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nessa lei, a inobservância das prescrições legais ou normativas, a conduta atentatória às instituições notariais de registro, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência, a violação do sigilo profissional e o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. E o artigo 30 fala dos deveres dos notários e dos oficiais de registro que nós lemos e estudamos em outras oportunidades. Daí, em relação a essa tipificação, temos duas correntes doutrinárias. Uma que diz que essa tipificação deverá ser taxativa e outra que diz que essa tipificação deverá ser aberta. Em relação à tipificação taxativa, ela se assemelha à tipificação do direito penal, portanto, está relacionada ao princípio da reserva legal e ao princípio da taxatividade, estudados nas aulas de direito penal. Já em relação à tipificação aberta, esta é a que é a mais aceita, tanto na doutrina como em relação à jurisprudência. E podemos verificar isso também na leitura do artigo 31, inciso 2, da Lei 8935, que diz que são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nessa lei, a conduta atentatória às instituições notariais e de registro. E nesse caso, conduta atentatória às instituições é uma expressão vaga, portanto, ampla. Dessa forma, a tipificação ela é determinada não somente pelos tipos legais, como também por conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais de direito. Isso se dá pelo fato da atividade exercida pelo notário e registrador ser sui generis, conforme verificamos quando estudamos a natureza jurídica tanto da serventia como do titular. Lembrando que, em relação ao titular, ele é um profissional de direito que está inserido em uma função pública. Portanto, ele tem tanto o caráter privado, relacionado à administração, quanto o caráter público relacionado ao seu exercício. Dessa forma, tem uma qualidade bifronte. E essa característica especial é o que faz justamente a tipificação
administrativa ser mais aberta. É possível também verificar isso nesse recurso administrativo realizado nesse processo no ano de 2018. E esse recurso fala da tipicidade administrativa em relação à pena de perda da delegação. Somente para efeito de conhecimento, ele estava fazendo uma demonstração jurídica dos lançamentos de vultuosas despesas pessoais como se fossem despesas da delegação para fim de diminuição do resultado positivo da anuidade. Um ato doloso e praticado de forma reiterada nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, ensejando a pena de perda da delegação mantida por razoável e proporcional aos fatos imputados. Então ele lançava nos livros de despesas, que é um livro obrigatório como já estudado anteriormente, despesas realizadas de cunho pessoal. E nesse mesmo julgado ele fala que o princípio da tipicidade, conforme Rafael Munhoz, tem dupla função. Primeiro, quais comportamentos são vedados pelo ordenamento jurídico e a correlata sanção prevista para o caso da infração administrativa e a limitação da liberdade da administração pública para caracterizar o ilícito e na fixação da sanção. Já citando Fábio Medina Osório, afirma que ocorre por evidente que nas infrações administrativas disciplinares, o direito administrativo possui uma maior flexibilidade típica. O erro é tratado com maior rigor pro societate, os princípios sofrem algumas pequenas ou grandes mudanças em seus conteúdos, todas reconduzíveis ao critério de maior elasticidade de normas punitivas e da redução de direitos dos acusados em geral, ficando claro a demonstração que, em relação tanto à jurisprudência como à doutrina, o que prevalece é a tipicidade aberta no caso da tipificação administrativa.